Hoje nós vamos conversar com Vilma Tinoco. Vilma é uma amiga há muito tempo. Nós demos aula em diversas faculdades e eu acompanhei a carreira da Vilma, profissional acadêmica, de se ser graduada, se tornar doutora, naquele ir e vir de Belo Horizonte para São Paulo para estudar, que é desafiador. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a carreira acadêmica, mas também de uma mudança nessa carreira, de uma mudança de perspectiva aos 60 anos. Não é isso, Vilma? Exatamente. Quem é Vilma Tinoco? Profissionalmente, mas pessoalmente também. Ok. Profissionalmente, eu sou doutora em comunicação pela USP. Fiz todo o processo, né? O processo inteiro. Me formei em relações públicas, depois fiz especialização em comunicação e gestão, depois mestrado profissional em administração e, finalmente, o doutorado na USP em comunicação. E sempre fui uma pesquisadora, fui professora universitária ao longo de 21 anos e construí a minha trajetória profissional em cima desse fazer intelectual, assim dizendo. Mas a Vilma Tinoco Pessoa é a única mulher numa família de 6 irmãos, né, com pai e mãe que não tiveram estudo, que não era uma coisa tão comum na época deles, né, e com a única mulher na família e a única a ter um curso de nível superior. Então, assim, eu acho que essa trajetória pessoal também define a minha carreira acadêmica, né, a minha busca pelo conhecimento. Você é de Belo Horizonte? A sua família é de Belo Horizonte? Sim. Minha mãe é de Sete Lagoas. Pertinho. Pertinho. E meu pai é daqui, de Belo Horizonte. Eu nasci aqui, me criei aqui, mas hoje a minha família mora em Sete Lagoas. Meu pai mora em Baldim. Ah, tá. Pertinho também. Pertinho. A gente tem essa questão quando a gente está na academia, né, essa cobrança até mesmo por um aperfeiçoamento, né, de fazer um mestrado, um doutorado, que é uma cobrança da academia, mas é uma cobrança nossa também, porque a gente precisa de conhecimento, buscar conhecimento, reciclar esse conhecimento. Quando você foi fazer o doutorado, você passou na USP, você buscou a USP, foi muito complicado, né? Porque você mora em Belo Horizonte, estudando na USP, você ia frequentemente. Como é que foi essa virada de chave? Nossa, foi uma jornada, tio Flávio. Porque eu trabalhava dando aulas normais, né? Num período de 40 horas. É aquela carga que a gente tem o dia inteiro na faculdade, né? Então, eu fiz uma solicitação para diminuição de carga horária e eu ia para São Paulo toda semana. Então, era comum que eu pegasse o ônibus à noite, depois do meu período de aulas, aí ia para a rodoviária, pegava o ônibus, ia para São Paulo, chegava cedo, já ia para a faculdade, ficava o dia inteiro, aí ia para o dormitório à noite, aí que eu tomava banho e aí que eu dormia, né, eu dormia lá e retornava no dia seguinte, no final do dia, direto para a sala de aula. Então, era uma carga horária puxada. Depois, as aulas começaram a ficar um pouco mais espaçadas. Depois dos créditos obrigatórios, isso fica um pouco mais estendido. Uhum. Então, a minha frequência era menor, 15 dias, depois uma vez por mês. E quando eu entrei no processo de redação da tese, aí, então, eram encontros pré-agendados com a minha orientadora. Então, ficou mais tranquilo. Mas são 4 anos. 4 anos nesse bate-volta, era bem penoso. E fora como é desgastante também, porque você tem que estudar demais, pesquisar demais durante esses 4 anos. Agora, é muito legal porque a gente estuda numa graduação de comunicação, alguns autores, e de repente você é aluna desses autores, né? Assim como acontece muitas das vezes com a gente também, alguém que chega para... e olha que pretensão a nossa, né? Mas que a gente escreve algum artigo e de repente essa pessoa vem e fala, eu estudei seu artigo. Como é que é estudar, ser orientada por as pessoas que são sua referência? Nossa, foi uma coisa maravilhosa. Eu fui orientanda da professora Margarida Cronlin Kunsch.
né, uma referência na área de comunicação, na área de relações públicas, no Brasil e na América Latina. Ela foi a minha orientadora. Então, durante o processo, eu fui conhecendo várias outras referências, né? Muitos outros autores que Stanley Dietz, pessoas que eram importantes, e a gente começou a ter encontros. Eu fui para o México, lá eu conheci um monte de autores que eram minhas referências aqui também. Então, é uma troca muito rica. E engraçado é que a gente se vê num lugar menor. Você pensa assim, nossa, mas quem sou eu para estar conversando em pé de igualdade? Mas eles não. Então, eles se colocam numa postura muito de colega mesmo, nós somos parceiros, né, nessa busca e tal. Então, assim, eu achei que foi muito rico, foi muito valioso para mim em termos de aprendizado. Foi muito, muito proveitoso. Agora, o mais interessante é que você defende a tese. E aí você começa a perceber que você também vira uma referência para as outras pessoas. Então, essa semana eu vivi uma experiência, assim, fantástica. Porque a minha filha foi aprovada para cursar a disciplina isolada do mestrado na USP com a professora Margarida. E então a minha filha fala comigo assim, mamãe, eu peguei a referência, eu fui buscar a referência dos livros, a lista da referência, e imagine quem eu encontrei como referência. Aí era a minha tese. Ou seja, sua filha, uma aluna, né, já está tendo você como referência. Aí, de novo. Outra vez. Aí ela vai e posta isso, falando do orgulho que ela sentiu quando ela encontrou a tese da própria mãe sendo indicada para o estudo, né? Eles terão que correlacionar duas teses, uma delas é a minha. Você tem 2 filhos? Eu tenho 2 filhos. Já adultos? Sim, o Rafael, ele tem 36 anos, ele mora na Austrália há 4 anos, e aqui ele era educador físico, e lá ele é chefe. Que legal. E a Gabriela, ela é jornalista, e mora hoje em São Paulo, trabalha, né, numa empresa em São Paulo como assessora-chefe de comunicação e imagem. Legal. Então, assim, graças a Deus, os 2 estão bem encaminhados. Pois aí pegando esse lado aí, dos 2 bem encaminhados, você numa carreira bem consolidada, referência em diversos assuntos dentro da área de comunicação, você era uma das pessoas mais citadas, ou é uma das pessoas mais citadas aqui em Minas Gerais, quando a gente fala de cultura e comportamento organizacional, de lidar em sala de aula com esse assunto. Mas a gente fala de repente, mas o de repente é para mim, não é para você, né? De repente, você migra de área. Você tem um certo... Lógico, toda mudança deve gerar um desconforto, né? Sim. Como é que é mudar de uma área da academia para a área... Você foi virar artesã e depois você foi para literatura. Fala pra gente dessa migração. E nessa migração próxima aí aos 60 anos, né? Foi. Que também define muita coisa. Sem dúvida. Na verdade, tio Flávio, o que aconteceu foi o seguinte. Eu estava já me preparando para a aposentadoria. Eu sabia que eu estava contando o tempo de aposentadoria. E eu tinha uma convicção para mim muito clara que eu havia dado a minha contribuição para a educação. E que eu estava num processo em que a sala de aula já não era tão prazerosa, já não era aquela coisa tão motivadora. E eu entendi que se não era legal para mim, se já não era tão bom estar ali, não deveria ser para os meus alunos. Então, meu compromisso com a educação, ele sempre partiu desse princípio, de que eu deveria fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu comecei a pensar o que eu gostaria de fazer quando a aposentadoria chegasse. E eu não encontrava um caminho. Eu fiz, então, um processo de coach de carreira, para transição de carreira. E o meu coach sinalizou para mim que eu teria que ficar na área de pesquisa, porque o meu perfil comportamental é analítico, é dominante, então que eu precisava de estar na área intelectual, que
que eu me daria bem era com a pesquisa, com isso, mas eu me desafio, sempre. Eu sempre me desafiei. Eu sempre não gostei que as pessoas me dissessem o que eu poderia ser. Porque se eu tivesse me conformado a isso, eu não estaria aqui hoje. Então, eu nunca deixei que as pessoas me rotulassem. Então, eu comecei a pensar que eu gostaria de trabalhar com causas sociais. Trabalho voluntário. Mas o que eu poderia fazer? Ai, não sei. Aí eu resolvi chamar uma pessoa para que me desse aulas de crochê. Porque na minha memória afetiva, eu me lembrava da minha avó fazendo crochê, bordado, costuras, vestidinhos de boneca. Legal isso, né? Aí eu falei, e o crochê tem uma força, né? Eu falei, gente, eu podia fazer isso e doar para as casas, né? Para enxovais de bebê. Então eu comecei no crochê aprendendo a fazer sapatinhos que seriam doados para instituições beneficentes. E eu ainda trabalhando na faculdade, eu me lembro que naquela loucura de final de ano com TCC, aquelas apresentações das mostras de finais de ano, eu nos intervalos pegava o crochê e ficava lá sentadinha fazendo os sapatinhos que seriam doados. E a aposentadoria chegou e eu continuei nessa tarefa. Aí a pessoa que me ensinava o crochê falou para mim que ela fazia um trabalho com bichinhos, mas ela fazia o crochê e não sabia fazer os bichinhos. Aí eu falei, então eu vou entrar na aula e vou aprender a fazer os bichinhos e eu faço os bichinhos para você. Você faz as naninhas para bebê. O que é naninha? Naninha é a mantinha que a mãe coloca no bebê, assim, junto ao corpinho do bebê, para que ele possa sentir conforto. Chama mantinha conforto. Porque o bebê associa o carinho do aconchego ali com o conforto que ele tinha no útero. Então, a mantinha naninha do bebê é a mantinha conforto. Então, eu comecei a fazer isso, as carinhas dos bichinhos. Eu comecei a aprender a fazer amigurumi. E um dia eu comecei a fazer os bichinhos e me encantei por aquilo. Era um universo mágico. Você conseguia fazer coisas maravilhosas com linha e agulha. Aí a minha filha viu aquilo. Falou, mamãe, que coisa linda. Ela veio passar um final de semana comigo. Ela morava em Brasília nessa época. Veio passar um final de semana comigo. Falou, mamãe, que coisa linda que você está fazendo. Você tem que ter um Instagram. Você sabe bem, tio Flávio, que eu era avessa. As redes sociais, né? Achava assim que era um espaço de tanta intimidade, tanta publicização, que as pessoas se mostravam tanto. Eu sempre fui muito receosa com essas coisas. E eu capitulei, fiz o Instagram. E as pessoas, para minha surpresa, as pessoas começaram a me procurar. Você pode fazer isso para mim? Eu vi isso. E eu virou uma profissão. Aí então eu me transformo de artesã amadora, assim, para uma artesã profissional. Só. Gente, é uma mudança atrás da outra, né? E que parecem pequenas, às vezes, como o Instagram, mas que são traumáticas, às vezes. São saltos, né? Assim, são mudanças que impactaram muito a minha vida. Aí, eu fui fazendo esse sucesso no Instagram, as pessoas me demandando muito, muito. E eu produzindo muito os bichinhos em amigurumi, né? Uma técnica japonesa. E aí, então, veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu havia acabado de chegar da Austrália. Eu fui passar um mês na Austrália com meu filho. E cheguei nesse momento, eu cheguei dia 8 de fevereiro, dia 13 a coisa já estava rolando aqui e meados de março já fechou tudo. No Brasil, lá já estava fechado. Né? Pela proximidade com a China, Japão, tudo já estava fechado. Aí, então, eu fiquei os 2 anos fazendo os amigurumis, sozinha em casa, e fazendo também as mantas. Eu passei a fazer mantas que eram doadas dentro de um projeto em que eu sou voluntária. Pode chamar, lógico, todos eles. É o projeto Agulhas de Belô. Então, é um grupo de mulheres que se reúne e a gente faz as mantas que são doadas para, por exemplo,
mantas de adulto, que são doadas para as pessoas que fazem hemodiálise, Uhum. que é um momento que é muito frio. Muito, o ar-condicionado é no talo. Aí então a gente faz essas mantas em lã e a gente doa. Então eu participo desse grupo. Depois a gente começa a fazer mantas, toucas e casaquinhos e sapatinhos para bebês. Então, para doar aos hospitais, maternidades, principalmente as públicas. Então, agora nós estamos com uma proposta de, até dia 20 de abril, entregarmos 270 conjuntos. Então, é muita coisa. Então, a gente trabalha com isso. Então, eu não abandonei de maneira nenhuma o trabalho voluntário e fiquei nesse processo. Com a pandemia, eu fiquei em casa, isolada de tudo, porque meu marido tem uma comorbidade, então eu precisava de protegê-lo, então a gente não saiu, não recebíamos ninguém, ficávamos em casa. E eu então resgatei um sonho antigo. Que era? Que era escrever. Eu sempre escrevi, eu sempre gostei muito. Mas é uma escrita diferente, né? Mas, quando a minha proposta de escrever chegou, era de pôr o meu projeto de tese, que eu fui aprovada com louvor e a sugestão de que minha tese fosse transformada em livro. Mas por várias coisas da vida em família, isso não aconteceu. E eu perdi o bonde da história. Então, durante a pandemia, eu quis escrever a minha tese. E eu me dei conta que eu precisaria de resgatar 10 anos de história. Porque eu fiz um estudo fenomenológico. Então, eu precisaria de voltar nas entrevistas. Eu fiz sobre sustentabilidade quando estava assim, a coisa era incipiente. Hoje, a literatura aumentou muito. Então, revisitar isso tudo me daria muito mais trabalho. Eu faria uma outra tese. Então, eu descartei essa hipótese. Falei, já perdi o bonde da história, vamos deixar para lá. E eu até conto isso no meu livro. Eu abri uma caixa, eu tenho uma caixa que eu guardo tudo. Tudo que os meus alunos já me deram, de cartão, de homenagens que eles foram me entregando, tudo que você imaginar, eu tenho guardado nessas caixas. E dentro dessa caixa tinha um caderno, que era o meu caderno quando adolescente, que eu escrevia as minhas coisas. Os diários. Meus diários. Aí, esse caderno respira, ele vem, ele sai da caixa e vem. E eu começo a ler e falo, gente, mas isso aqui é bom. E olha que interessante isso, né? Porque a gente é crítico. Eu tinha 17 anos, eu escrevi isso. Eu tenho que voltar a ser isso, né? Que coisa legal. E aí, então, eu começo a escrever sozinha, sem contar para ninguém. Eu começo a escrever crônicas, que é o estilo que eu me encontrei, que eu gosto. Eu gosto da crônica lírica, da crônica jornalística. Então, eu comecei a escrever as crônicas, caladinha. Contactei uma professora em São Paulo, que era editora da Vida Simples, Ana Holanda. Falei com ela, olha, eu tenho esse projeto, eu gostaria de sua avaliação. Você pode ler? Posso. Aí eu começo a mandar as crônicas para ela. E ela falava comigo assim, muito bom. Eu falava, Polida, está sendo educada comigo. Porque, tio Flávio, é interessante. A mudança, para voltar no seu tema da mudança, a mudança ela mexe com a gente de uma tal maneira, porque você fica, em determinado momento, você começa a julgar se você é capaz. Então, eu passei por esse processo também, de me questionar. Será que é bom mesmo? Será que as pessoas estão sendo polidas pela minha trajetória? Porque eu fui uma acadêmica com reconhecimento, que eu escrevi muito, eu produzi muito, eu apresentei muito em congresso. Então, eu tinha, assim, uma relativa autoridade na minha área. Eu vou pôr bem relativa, viu, tio Flávio? Porque mas a gente sabe que é uma autoridade mesmo. Ela pode ser relativa num todo, mas a gente tem essa referência em você. Aí, então, eu falei, mas será que isso é bom mesmo? Então, eu comecei a me questionar. E por isso eu não contei para ninguém. Porque eu pensei assim, eu submeto isso para uma editora, eles falam, blé. Aí tá horrível. Eu não devo nada para ninguém, não criei expectativas em ninguém, etc e tal. Aí, escrevi tudo. E à medida que eu fui escrevendo, eu fui vivendo o livro. E então, quando eu chego ao final do processo, ele está todo formatado na minha cabeça. Então, eu
submeto às editoras e eu tenho ok. Né? Eu tive ok de 4 editoras. E aí, então, eu fiquei muito feliz com isso. Porque eu me vi aos 60 anos, porque quando esse processo começou, eu tinha 58 para 59, demora, né? Eu demorei praticamente 10 meses para redigir tudo, o livro todo, formatá-lo do jeito que eu pensei, que eu idealizei, e depois o processo de aceitação. Então, aí a gente tem aí quase 2 anos. E aí, então, quando eu vejo essa caminhada toda, essa jornada toda, eu quase chegando aos 60, eu entendi, então, que o que havia acontecido para mim era uma redefinição. Na verdade, eu me redefini. Como mulher, como profissional, como pessoa. Olha que legal que a arte e a literatura foram te ajudando nessa redefinição. Exato. E é interessante também porque a gente vê assim, é uma doutora, né, tem suas pesquisas, tal, já tá bem avançado intelectualmente, e olha como que você se redefine achando os seus novos rumos, e que pode ser que não sejam os últimos, né? Exato. Porque as redefinições vêm sempre. Exato. Mas o que eu achei interessante é da gente falar justamente sobre essa mudança, esse processo de mudança. Para a gente poder encaminhar para o final, fala para mim o que é o processo de mudança para você, sentimentos. Olha, mudar gera medo. E olha que você trabalhou com organizações, mudanças de organizações a vida inteira. A vida inteira, né? E pessoalmente, mudar gera medo. Trabalhei a minha vida inteira com signos e significados, né? Com o simbólico presente nas relações. Então, eu descobri que mudar gera muito medo, gera o medo da rejeição, porque é como se a gente se desenovelasse, né? Uhum. Então a gente está para dentro e a gente vai se revelando, vai se desnudando para o outro. Então a gente tem muito medo do olhar do outro. Mas em contrapartida, a gente descobre potenciais que você não imaginaria que você teria. Então hoje eu sou uma mulher aos 60 anos, que quando eu era criança, eu falava, minha mãe era tão velha e minha mãe tinha 34 anos. A gente tinha essa visão, né? Não queria chegar aos 50 nunca, né? Porque 50 nunca. Já parecia que já estava velho demais. Então, aos 60 anos, como eu me vejo, depois desse processo de mudança, dessa metamorfose, muito mais segura, muito mais plena, um processo de aceitação muito maior. O livro também me propiciou isso muito, porque foi um movimento eu falo que ali tem um testamento, ali tem uma história sendo recontada e, ao mesmo tempo, é um processo catártico. Uhum. Então, foi muito valioso nesse sentido. Hoje eu falo no livro que eu nunca fui bonita, aos 60 anos eu tenho me achado bonita, sabe? Então, esse processo de mudança me fez ver muitas coisas. Eu sempre fui uma professora taxada como muito brava e exigente. Hoje eu sou uma mulher leve. Minha vida mudou nesse sentido. Então, hoje eu me vejo com mais leveza, com menos cobrança. Então, a cada vez mais eu acredito que a gente está sempre em processo de mudança. Eu me redescobri aprendiz de mim mesma. Eu acho que isso foi o mais valioso para mim. Extremamente importante. Bom, a gente vai aqui agora pegar suas dicas. Que dicas você tem aí pra gente de filme? Olha, filme, eu gosto demais de filmes, né? Eu gosto menos de séries, porque eu tenho muita aflição, porque eu quero assistir tudo de uma vez, eu quero chegar ao final. Mas eu tenho um filme que me mobilizou muito, que eu trouxe como dica. Na verdade, eu trouxe 3. Se você me permitir, eu falo os 3. Primeiro, Ataque dos Cães. Você já assistiu? Não lembro. Fantástico. É muito bom. Muito bom. É uma história que você faz um mergulho mesmo, uma imersão. É muito bacana. Depois eu gostei demais de A Filha Perdida. Excelente. Nossa. Sabe? E esse aí mexe com o olhar da sociedade, né? A sociedade que julga a pessoa que tem que ser mãe daquele jeito, né? Assim, eu achei fantástico. Eu acho que é de trazer o maternar de uma forma muito frágil.
e ao mesmo tempo muito forte e delicado. Eu gostei demais daquele filme. E o outro eu assisti agora, recente, é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né? Que foi o vencedor de tantos Oscars agora. Mas pela força da personagem principal, da Michelle, mulher, né? Aos 60 anos. Né? Eu gostei demais desse filme. Então, as minhas 3 indicações hoje seriam essas. Nós vamos passar para o livro. Que livro você indicaria? E vamos acabar com o seu livro. Tá. O livro eu indico O Avesso da Pele, Jefferson Tenório. Excelente. Maravilhoso. Acho que, como mulher preta, ele me disse muitas coisas, né? Eu gosto muito dessa literatura engajada, eu tenho trabalhado muito com isso. Eu li também recente O Estrangeiro, do Camus. Nossa, gostei Camus. Demais. Esse termo estrangeiro é interessante, que a gente não pensa nele daquela forma, né? A gente precisa analisar um pouquinho mais isso. Achei denso, achei profundo, gostei demais. E estou lendo agora O Anel de Giges. Você já leu? Não. Flávio tem que ler. Eduardo Gianetti. Por quê? Na verdade, eu tenho esse livro, comecei a ler, mas não acabei. É a história da pessoa que fica invisível, né? E o que você faria quando você sabe que ninguém está te vendo? Nossa, estou encantada. Muito bom. Esses seriam também as minhas indicações. E aí, pra gente encerrar, eu quero que você fale qual é o seu livro. Para que aí você pode falar para as pessoas, que as pessoas vão adquiri-lo. Como é que chama seu livro e onde adquiri-lo? O meu livro se chama Acenos da Memória, Crônicas de uma Vida Inteira. Ele é um livro de crônicas, a minha vida inteira, não porque é uma vida ao longo do tempo, não. É uma vida porque eu me sinto hoje inteira. É um livro de crônicas que retrata o nosso cotidiano, a vida da mulher, redescobrir o encantamento que nós temos com o nosso dia a dia. Eu digo muito isso. E as pessoas acham que as suas histórias não são poéticas. E existe uma beleza muito grande na vida cotidiana, que é de lá, das paixões do dia a dia, que nós retiramos os insumos para a escrita. Então é uma coisa muito, muito delicada, é um livro delicado, é um livro gostoso de ler. É um livro que os feedbacks que eu tenho recebido me dizem sobre como que eu me conectei com você, como eu vivi aquilo que você viveu também. Então é muito bacana nesse sentido. Ele está disponível no School Books, que é a minha editora, né? www.schoolbooks.com.br, e a partir da próxima semana vai estar na Amazon também. Ótimo. Vilma, eu te agradeço muito pela participação aqui com a gente. Queria que você deixasse aqui, para finalizar então, os seus agradecimentos. A quem? Bom, eu agradeço primeiramente a você pelo esse espaço maravilhoso, né? De muita empatia e esse encontro gostoso, esse reencontro gostoso com você. Eu agradeço sempre, né, as pessoas que partilharam comigo essa jornada, né? No livro eu digo isso também, que o meu primeiro agradecimento vai sempre aos meus pais, a minha mãe e ao meu pai, porque eles me deram o dom da vida. Em seguida, sempre eu agradeço aos meus filhos, né, porque eles foram muitas vezes alijados do meu processo, porque eu estava envolvida nessa construção do que eu seria um dia para ser um bom exemplo para eles. E sem dúvida nenhuma a gente tem sempre que agradecer a Deus, né? Provedor de tudo na nossa vida. É isso aí. Gente, então olha só, a gente falou de mudanças, nós falamos aqui de novas perspectivas, e aí fica até piegas falar, né? Mas isso não tem idade, de forma alguma, a gente está sempre se reinventando. Agradeço a cada um de vocês e voltamos em breve.